Olá, você que está aqui comigo no canal Marcos Dima Luginai. Você que já é inscrito, inscrita no canal, muito obrigado por você estar aqui, por você estar a acompanhar todo o conteúdo que eu disponibilizo através dos vídeos. E você que está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu like, né? Deixa o seu like e deixa um comentário. Tem que ser os dois, like e comentário. Nos comentários você pode escrever simplesmente obrigado, que o YouTube ele vai entender que com o seu like e o seu obrigado escrito nos comentários, que você realmente gostou do conteúdo, que o conteúdo teve alguma coisa que agregou para você na sua vida, certo? Se você simplesmente assiste, vira as costas e vai embora, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que isso não presta, que não tem conteúdo nenhum, que não vale a pena este canal, certo? Lembre-se, o algoritmo é uma máquina, ele não pensa e ele não tem sentimento. Então é você que vai dizer para ele se é bom ou não é, ok? Então, hoje eu trago esse tema, que é um tema muito interessante, e eu vou aprofundar um pouquinho mais além daquilo que eu já tenho aqui neste roteiro, certo? Que é pensando fora da caixa. O segredo por trás da mentalidade dos geradores de riqueza. E não pense que eu estou a falar de pessoas que enganam outras pessoas. É óbvio que elas também têm um pensamento gerador de riqueza, obviamente. Mas eu não quero aqui alimentar esta ideia, este conceito, ou até mesmo, né, sugerir para você que siga por este caminho. Não é o objetivo deste vídeo, certo? Vamos fazer as coisas o mais certo possível. Então, se você olha para a sua vida e você não vê ela como você gostaria, o seu padrão de vida atual está longe daquilo que você almeja ou que um dia você sonhou. O que que pode significar isto? Primeiro, que você está fazendo algo ou deixando de fazer que não está colaborando com o resultado que você deseja, certo? Ou ainda, se você tem algum resultado, você não está sabendo administrar ou gerir os recursos, o dinheiro que é necessário para você mudar a sua vida, transformar a sua vida, viu? Então, existe aqui dois aspectos. Ou você está fazendo ou deixando de fazer algo que levaria você a obter os resultados que você deseja, ou então você tem os resultados, mas o seu modo de administrar ou gerir os seus recursos e o dinheiro estão a falhar, certo? Vamos dar continuidade aqui? Então, assim, nós temos que começar a mudar e a desenvolver, se está a faltar em nós, a mentalidade do sucesso. A mentalidade do sucesso não é baseada apenas naquilo que você já tem, naquilo que você já conquistou, mas naquilo que você tem como plano, como meta, como objetivo conquistar. A mentalidade do sucesso é: eu já tenho, eu já conquistei, eu já realizei. É bem aquilo que você vai encontrar aqui no YouTube, em alguns vídeos e até mesmo na internet, em outras redes sociais, aquele pensamento, né? Pense que já é aquilo que você deseja ser. Pense que você já é aquilo que você deseja ser, certo? Mas isso é um pensamento consciente. Não é eu me iludir emocionalmente e aí eu tenho, por exemplo, eu ganho 5.000 euros ou 5.000 reais por mês e saio a gastar 10.000.
porque eu penso emocionalmente que eu já sou milionário, que eu já sou bilionário. Não é isto. Isto é fantasia, isto é ilusão, tá? E é auto-engano também, né? O que estamos falando aqui é pensar. Pense que você já é aquilo que você deseja ser, certo? Então, toda pessoa de sucesso, independente o ramo ou o caminho que ela escolheu para ter esse sucesso, ela normalmente é um bom administrador, tá? Ela é um bom administrador. E ela pensa diferente da maioria das pessoas. Vou repetir, mesmo que o caminho que ela tenha escolhido não seja o caminho adequado de acordo com as leis, né? Os códigos morais, a ética, etc. Mas ela é uma pessoa que, em geral, é um bom administrador e tem um modo de pensar diferente das outras pessoas, da maioria, tá? Então, se você pensa de acordo com a maioria, e muitas vezes esse pensar é inconsciente, quer dizer, padrões herdados dos pais, da família, dos ancestrais, negativos, crenças e padrões mentais negativos em relação à prosperidade, à abundância, o dinheiro, a riqueza. E isto, de uma certa forma, lamento informar você que você não está na sintonia do modo certeiro e objetivo de pensar em relação ao sucesso, em relação à prosperidade, em relação à abundância. E dificilmente você vai chegar aonde você quer. Dificilmente. Tá? Ok, você pode até pensar assim: ah, eu já vi vários vídeos falando sobre isso, eu já li livros que falam sobre isso, por exemplo, Napoleon Hill, né? Joseph Murphy. Mas isso realmente funciona? Sim, funciona. Funciona. E o objetivo meu hoje aqui neste vídeo é mostrar para você, abrir os seus olhos para esta parte fundamental de você se conectar com este conteúdo, mas também levá-lo à prática no seu dia a dia, certo? Isso é o que é mais importante aqui. Não é só assistir o vídeo e ir embora, pá, legal, valeu, Marcos, o conteúdo foi bom, tá, mas e agora? Agora você faz. Como você faz? Eu vou mostrar aqui. Tá? Então, vamos chamar esse pensamento inovador e criativo de pensando fora da caixa. O segredo por trás da mentalidade dos geradores de riqueza. Então, nós temos que entender que nós temos um poder, e esse poder já foi demonstrado e entregue para a humanidade por diversas pessoas, certo? Diversos autores, principalmente autores de livros, de cursos, de conteúdo, né? Que mostraram para nós. Como eu citei dois, né? Eu citei para você o Joseph Murphy, né? E citei para você, né, outros autores que falam sobre o mesmo tema, de riqueza, o Napoleão Hill, né? Então, se você não aprendeu nada com estes livros, se você apenas leu e não estudou e não aplicou, obviamente que não vai mudar nada. Mas se você chega para mim e diz, Marcos, olha, eu li os livros, eu estudei os livros, os conteúdos e apliquei, mas eu não obtive o resultado que eu queria. Aí nós temos que ver a questão inconsciente sua, que são as programações, como a gente diz, de crenças e padrões herdados, até mesmo do inconsciente coletivo, que podem estar lá manipulando você através do seu inconsciente e boicotando, bloqueando, né? Gerando aquilo que a gente chama de autossabotagem.
para você não chegar aonde você quer. Seja por medo, por insegurança, seja por exemplos negativos que você teve na sua família, seus avós, etc. Tá? Isto realmente é sério, porque isto está dentro da nossa parte pensamento, está no nosso mental. A gente tem que entender que o mental, ele atua sobre o emocional, e é o emocional que nos faz agir. Se o mental ele está com pensamentos negativos, pensamentos retrógrados, pensamentos de não avançar, de resistência para o novo, a nossa emoção será travada. E travou a emoção, trava a ação. Os comportamentos eles se tornam de acordo com o sentimento que nós temos de medo, de fracasso, de rejeição, de resistência, de luta, disto e daquilo. Entende? Os nossos comportamentos, atitudes e reações. Porque o emocional que está determinando através de pensamentos que muitas vezes até a pessoa nem tem consciência disso, certo? Por isso que é batido tanto na tecla do autoconhecimento. Por isso que se bate tanto nessa tecla. Tá? Até a pessoa tá bem, ok, já me disse autoconhecimento, ok, mas então como é que eu faço isso do autoconhecimento? O autoconhecimento começa por autoobservação. Você observar os seus pensamentos ao longo do dia, as emoções, as suas atitudes, comportamentos, reações em determinados ambientes, com determinadas pessoas. Você realmente olhar com olhos de ver as pessoas que circundam você, dentro da família, amigos, colegas de trabalho, os lugares que você frequenta. Entende? Você tem que olhar para o seu entorno e perceber essas pessoas aqui que eu convivo com elas, elas realmente colaboram com o meu crescimento e o meu desenvolvimento? Elas instigam-me, né, uma sensação de vamos lá, que nós vamos conseguir? Ou a conversa é sempre choradeira, é sempre melancolia, é sempre tragédia, é sempre da equipa de futebol que não ganha um título já há 3 anos. Ah, meu Deus, olha que coisa horrível. Tá, mas a equipa de futebol paga as tuas contas. A equipa de futebol, se tu tiver um problema de saúde, vão pagar a tua internação. Eles pagam um plano de saúde para você. O seu ídolo de futebol, ele sabe que você existe, ele se interessa por você, ele liga para você uma vez por semana, lhe manda pelo menos uma mensagem para saber como você está. Esses questionamentos você tem que fazer, porque é isto que faz você olhar e ver, pô, realmente eu estou perdendo meu tempo, entende? Eu estou botando energia e eu estou focando a minha atenção em coisas que não agregam nada para mim. Nada. Veja, pessoas que têm esse mesmo pensamento que você, de querer melhorar a vida, de querer ser feliz, de querer ter dinheiro, de querer ter isto e querer ter aquilo, estavam na frente do hotel da Lady Gaga, agora no, na apresentação que ela fez, né? Para mais de 40 mil pessoas, com certeza, lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Teve um cara que chegou a colocar, a comprar fraldas. E eu não estou brincando, é real. Ele deu até a entrevista e falou na entrevista da televisão que ele colocou fraldas para não ter que sair de frente do hotel onde a Lady Gaga estava hospedada, porque ele queria que a Lady Gaga aparecesse na janelinha para dar um oi para ele e os outros ali que eram fãs. Aí ele saía dali em algum lugarzinho ali perto, né? Ainda com os olhos focados na janela do hotel. Aí ele trocava a fralda, botava outra limpinha e ia lá para frente do hotel de novo. Você acha que é piada?
Mas essa mesma pessoa pensa o mesmo que você. Quer ser feliz, quer ter dinheiro, quer ter sucesso, quer ter um relacionamento fantástico. E esse cara na entrevista ele dizia: Eu não vou sair daqui sem receber um abraço e um beijo da minha mãezinha. Entende? O que será que tem por dentro dessa pessoa, no pensamento, nas emoções dessa pessoa? E de tantas outras. Teve uma senhora que com certeza já tem mais de 40 anos de idade, que também estava lá, se revoltou com a Lady Gaga porque ela entrou por detrás do prédio e não passou de carro na frente dos fãs. Que isso era um absurdo, que ela já estava lá há 15 horas esperando que a Lady Gaga aparecesse na janela para dar um oi. Que isso não era admissível. Entende como é que é? Então você tem que olhar o seu entorno e ver quem são essas pessoas. Ah, o meu primo, ele me convida para ir lá na casa dele, e lá da casa dele a gente vai para a balada. O seu primo, ele está querendo crescer, ele está querendo se desenvolver, ele está fazendo alguma coisa para melhorar de vida. Ah, então, Marcos, eu tenho que deixar de conviver com meu primo? Sim, tem, tem, tem que deixar de conviver com seu primo. Eu deixei de conviver com os meus primos, sendo que um com menos de 20 anos de idade morreu do coração devido a drogas. Entende? Então, você tem que se afastar. Tem que se afastar. Porque não vão agregar nada para você. Entende? Não vão agregar. Então, você tem que começar a olhar. Volto a repetir: autoconhecimento é importante. Então, o autoconhecimento ele está dizendo: olha para você. Quais são os pensamentos diários que você tem? Que você normalmente pensa quando pensa em trabalho, pensa em dinheiro, pensa em riqueza, pensa em sucesso, pensa nisto, pensa naquilo, entende? Quando você pensa numa pessoa rica, numa pessoa milionária, né? O que você pensa desta pessoa? Vou dar um exemplo. Elon Musk. Ah, Marcos está falando de um cara que é louco, que é isso, que é aquilo. Pois é, esse pensamento que o cara é louco, que é isso e que é aquilo, ele é um cara milionário. Então você já está colocando que ser milionário vai ser louco que nem ele. Egocêntrico, isto e aquilo, que são os adjetivos que as pessoas colocam. Entendeu? Entendeu? Eu não estou defendendo Elon Musk. Não estou aqui. Estou apenas dando para você uma diretriz que os nossos pensamentos nos traem. E com isso as nossas emoções, e com isso nós nos colocamos numa posição travada que não vamos fazer nada verdadeiramente, efetivamente, para chegar no objetivo que a gente quer. Porque o objetivo que a gente quer está atrelado à riqueza, ao sucesso e à plenitude. Se eu olho para isto e só tenho pensamentos negativos, na maioria das vezes, eu estou dizendo, eu não quero isto para mim. Eu não quero isto para mim. Entende? Então, se você alimenta diariamente ou frequentemente pensamentos contra o dinheiro, contra a riqueza, contra ricos, contra empresários, né? Pessoas famosas, criadoras de conteúdo aqui no YouTube. Eu não estou dizendo que você é obrigado a concordar e aceitar com tudo, que você tem que gostar do conteúdo da pessoa. Você tem que olhar que a pessoa está a fazer algo com objetivo, com direção. Mesmo que o conteúdo dele seja uma porcaria para a maioria das pessoas, para algumas pessoas. Mas você tem que olhar, olha só, o cara está se dedicar a fazer aquilo. Tem gente que fala mal de pessoas que
produzem conteúdos do TikTok que é só dancinha. Agora olha para aquilo lá, olha com olhos de ver. A pessoa tem quantos seguidores? 30.000 seguidores. Ela coloca um produto para vender, certamente ela vai vender o produto para pelo menos 300 pessoas. 3.000 pessoas. Pelo menos para 300, que seria o mínimo disto, ou para 3.000 pessoas, pelo menos ela vai vender. Conforme for o valor do produto que ela botar para vender, seja um curso, seja um e-book, alguma coisa, vamos dizer que ela botou lá por, por 9,90 um e-book para vender. 300 vezes 9,90, 3.000 vezes 9,90, quanto é que ela ganha? Sem falar que no TikTok, dependendo do engajamento que ela está tendo, né? Ela ainda ganha dinheiro do TikTok. Ah, mas Marcos está dizendo que é para eu fazer dancinha. Não, eu não estou dizendo para você fazer dancinha. Estou dizendo que para você olhar que a pessoa está a fazer alguma coisa, está a se dedicar àquilo ali e ela tem um objetivo, tem uma meta e tem uma direção. Entendeu? É isto que você tem que perceber. Não é criticar o conteúdo que a pessoa está colocando lá, mas é perceber o que ela está a fazer para ganhar. Enquanto que outros reclamam da vida todos os dias, falam mal do patrão, falam mal da empresa, falam mal do salário, falam mal do governo, falam mal do imposto, falam mal disto, falam mal daquilo, e não saem daquilo ali. Ganha 2.500 ou 2.000 reais por mês de salário, que tá dentro de uma média, né? Ou aqui em Portugal, que também é em torno de mil e tal euros por mês, e não sai dali. E não faz mais nada para crescer. Mas sonha em ter dinheiro, sonha em ter sucesso, sonha em ter isto, sonha em ter aquilo, comprar a casa própria. É isto que você tem que perceber. Entende? Então, a mentalidade nós temos que mudar, certo? Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caso contrário, não vamos sair do estado em que estamos. Então, nós temos que fazer um recondicionamento mental. Isto mesmo. Você vai substituir crenças por outras crenças. É isso que você tem que fazer. Ah, não! A gente tem que fazer um trabalho interno, um trabalho espiritual, para não ter crenças negativas. Crenças negativas, crenças que bloqueiam você, crenças que atrapalham você. Você tem que substituir as crenças. Se você não substituir as crenças, uma panela vazia, deixa uma panela parada, vazia, dentro de casa. Ela vai se encher de poeira e provavelmente até vai ter aranhas a viver ali dentro. Porque a panela está vazia, não está sendo usada. Então, se você simplesmente zera a sua mente de crenças, o que que vai entrar lá dentro? Se você não bota nada. Entendeu? Se você não botar nada no lugar, alguma coisa vai ter que entrar. E de repente vai entrar coisas que você não quer e coisas do inconsciente coletivo que você nem percebe. Vai entrando na sua mente. Através das redes sociais, através da televisão, através das conversas do dia a dia. Estas crenças que você tirou vão ser substituídas por outras crenças semelhantes ou piores. Pensa nisto. Então você tem que substituir crenças negativas por crenças positivas. É isso que você tem que fazer. Para você substituir as crenças negativas, você tem que identificar as limitações. Quais são as limitações? Principalmente os seus pensamentos negativos em relação ao dinheiro, ao rico, ao empresário, ao produtor de conteúdo. Entende? Você tem que ver, identificar a limitação. Quando você identificou a limitação, qual é o pensamento contrário daquilo ali?
Qual é o pensamento contrário? Você tem que ter uma ideia de pensamento contrário em relação àquilo que é a parte de limitação. Vou dar um exemplo, né? Você olha para suas contas no final do mês e diz: Meu Deus do céu, olha quanto eu tenho que pagar de conta. É a renda da casa, é não sei o que do carro, é mais não sei o que, é a escola do meu filho, é bababá. E você está fazendo as contas, está fazendo as contas. Aí você chega num denominador, certo? Vamos dizer que você ganha 2.500 por mês e 2.000 são de contas a pagar. Sobrou apenas 500, certo? O que que você quer? Você quer que continue sobrando os 500 ou que sobre mais? Por que que você agora, na sua transformação de crença, você não transforma que sobra 5.000 para você? Não seria bom? Para começar a mudar e transformar as crenças. Ah, só isso já vai ajudar? Já vai ajudar. Pode não ter os 5.000 na conta. Agora, nesse instante, no final deste mês, nesse mês, pode não ter os 5.000 na conta, mas já vai ajudar, porque você vai olhar e vai dizer: puxa vida, que legal, eu paguei os 2.000 de contas mensais e sobraram-me 5.000. Então significa que você está tendo um ganho de quanto? De 7.000 por mês. Olha como a coisa ela muda. Olha como ela se transforma. Porque se você só fica lamentando que gasta, porque esse é o pensamento no geral, né? Ah, eu gasto 2.000 por mês. Não, você não gasta, você investe. Se você gasta, por exemplo, o jogo de azar é gasto. Aí você está gastando o dinheiro, entende? Se você está indo todos os dias a rodízios, a pizzarias, a, a lanches disso, lanchinho daquilo, e leva o filhinho para McDonald's e coisas desse tipo, aí você está gastando o dinheiro, certo? Mas você tem que ver que isso é um investimento. Você tem internet, você está investindo na internet. Agora, se você gasta o valor da internet, é porque você não está agregando nada na sua vida e não está fazendo nada para multiplicar o dinheiro. Aí você está gastando com internet. Se você ficar maratonando os 36, 50 canais, 90 canais do seu plano, e isso não agrega nada para você, que ajude você a sair do estado em que está, você está gastando dinheiro e tempo, né? Porque você está maratonando os canais, já que eu pago, né? Então vamos ver os programas. Eu não vejo televisão, nem tenho televisão em casa. E eu pago internet e no plano da internet tem televisão. Ah? Então é isso que você tem que avaliar. É isso que você tem que perceber. Tá? E aí, na medida em que você vai se sentindo seguro neste sentimento de 5.000, que sobra 5.000, você paga, você investe os 2.000, mas você tem um retorno, né, final, você ainda fica com 5.000. Então quer dizer que você ganha 7.000 por mês. Não, Marcos, o meu trabalho não me dá 7.000. Então você tem que começar a procurar alguma coisa que vai ajudar você a chegar nestes 5.000 a mais. Ah, mas eu não tenho tempo nem para me coçar. Tem certeza disso? Olha o que você. É isso que eu disse no início deste vídeo. Olha o seu entorno, veja aonde você está indo, com quem você está convivendo, o que que é que você está fazendo e se isto colabora com o seu crescimento e desenvolvimento. Você tem que olhar para isso. Que aí você vai ver que vai sobrar tempo para você. Ah, mas eu trabalho numa empresa que eu tenho que estar lá 8 horas por dia. E fora das 8 horas, 3 vezes 8, 24, não é? 3 vezes 8, 24.
3 vezes 8 horas é 24. Então, 3 vezes 8 horas é 24 horas. E o que que você faz com as outras 16 horas? Ou 16 horas não é pouco, cara. Não é pouco. Ah, 8 horas eu uso para dormir, ok? E o que que você faz com as outras 8 horas? Ah, mas tu não está computando aqui o meu deslocamento, e ppp, papapá, ok? Então vamos botar que sobra 4 horas para você. O que que você faz nessas 4 horas? Você não fica comendo 4 horas. Não fica comendo e nem no duche 4 horas. O que que você faz nessas outras 4 horas aqui? É isto aqui que vai marcar a sua diferença. É isto aqui que vai ser o início da sua transformação e da sua mudança. É isto aqui. Substituir as crenças negativas por crenças positivas e aproveitar o tempo de 4 horas que você tem do seu dia, para além das 8 horas que você trabalha. E se você trabalha de segunda a sexta, você tem o sábado e o domingo. E aí você tem o sábado 24 horas, o domingo 24 horas. São 48 horas que você tem. O que que você faz nessas 48 horas? São 48 horas. Vamos colocar que das 48 você dorme 16 horas, que é 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Sobram 16 horas. Ou mais, né? Mais 30, não é? 48 menos 16 dá 32. Então você tem 32 horas. E agora você não tem a desculpa que está 8 horas no trabalho, que tem mais X horas de deslocamento. Você tem 32 horas. Então, viu só como a gente tem muita desculpa? A gente tem muita justificativa que depois, na prática, elas se mostram totalmente incongruentes, totalmente falhas, totalmente falhas. Se tornam totalmente falhas. E vamos dizer que você trabalha sábado de manhã, você tem o sábado à tarde e o domingo o dia todo. Hã? Então, vamos dizer que sábado você já perde 4 horas, certo? Somando as 8 horas de sábado e as 8 horas do domingo de sono, dá 16 mais 4 dá 20. Sobra 28 horas das 48 horas do seu fim de semana, 28 horas sobra para você. Porque não tem a história do deslocamento, né? Não tem essa história, certo? Sobra 28 horas. E você não tem as horas de trabalho do dia todo, no sábado e no domingo. Sobra 28 horas. O que que você faz com as 28 horas? É cálculo. Estou fazendo todos os cálculos aqui, ó, nesse papelinho. Para provar para você como a gente tem desculpa e que a gente realmente nós nos auto boicotamos. Nós é que nos boicotamos. Entendeu? Então não há desculpa que não tem tempo. Todos os dias você tem tempo de 4 horas. E no fim de semana, pelo menos, você tem 28 horas livre. Que se você dividir essas 28 horas, você tem 14 horas no sábado, 14 horas no domingo. Se você não quiser, né, fazer o cálculo de 32. Hã? Se você não quiser fazer o cálculo de 32 horas que você tem livre sábado e domingo, então você tem 14 horas num sábado e 14 horas no domingo. Viu só como é que é a coisa? Você tem que procurar inspirar-se em pessoas que têm sucesso, em pessoas que conseguiram chegar lá onde você quer. Entende? Ah,
Você quer comprar uma casa própria, você quer comprar um apartamento próprio. Quem você conhece que já conseguiu isto e que não foi através de herança, que foi pelo trabalho? Ah, eu conheço fulano de tal. Ok, como é que ele conseguiu isso? Ah, mas Marcos, ele trabalha num lugar que ele tem um salário melhor, então ele conseguiu financiamento, e aí o financiamento do banco, ele paga X por mês. Ok? Isso já ajudaria você? Já seria bom para você? Estaria dentro desta métrica de 7.000 euros por mês, você pagar pelo apartamento? Estaria dentro dos 2.000 que você já tem de investimento mensal? Já tem, já está dentro dos 2.000? Ultrapassaria um pouco dos 2.000, mas você tem mais 5.000. Tá me entendendo? Você tem que fazer esse tipo de raciocínio. E não já colocar problema. Ah, porque ele tem um trabalho, porque ele ganha mais, porque ele não sei o quê. Estamos falando de você mentalizar os 2.000 que você ganha por mês, os 2.500 que você ganha por mês, você mentalizar, você saber que você tem esses 2.000 por mês de investimentos e que sobra 5.000. Esse é o pensamento que você tem que ter. Essa é a mentalidade de prosperidade que você tem que ter. Então, significa que você ganha 7.000. O que que você tem que fazer para chegar aos 7.000? A minha empresa não vai me pagar mais do que os 2,5, ok? Então, você tem que procurar ter outra atividade. Nem que seja digital, nem que seja alguma coisa que você faça para você chegar a esse rendimento a mais de 5.000. Para completar, então, e você ter 7.000 por mês. Entende? Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ir ao encontro das coisas. E tem que falar com pessoas que fazem parte deste processo. Não é ir falar com seu amiguinho, com seu priminho que gosta de balada aos fins de semana, que trabalha lá num empreguinho qualquer, que ele gasta todo o dinheiro na balada no fim de semana. E que ainda pede dinheiro para o pai e para a mãe. Esse aí não vai lhe dar conselho de investimento. Esse aí não vai lhe dar conselho sobre você criar um canal no YouTube. Ele não vai lhe dar conselho adequado para você criar ó, algum perfil em alguma rede social para você ter engajamento e você ter ganho. Não vai, ele não vai. E ainda vai rir da sua cara, vai fazer piada. Porque para ele, ele prefere estar ali. Não, ele não prefere, mas não, ele prefere porque ele não faz nada para mudar. Ele reclama de tudo e de todos. Mas na sexta-feira de noite ou no sábado de noite, se não em ambos os dias, ele está lá bebendo e conversando com os amigos e na farra. Entendeu? Essa é a diferença. E aí você manter o foco. Qual é o foco? O foco é você ter 5.000 a mais daquilo que você recebe do seu salário mensal trabalhando lá naquela empresa. Esse é o foco. Você tem que manter o foco. É por aqui que eu vou. Então vai por ali. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Ah? Então você precisa realmente querer isto. E como é que você se torna uma pessoa que quer mesmo isto? Mudando aquilo que você tem de crenças e padrões de limitação, crenças negativas, transformando em crenças positivas. Buscando inspiração, copiando modelos de sucesso, né? Modelos de sucesso, de pensamentos de riqueza e de prosperidade, escolher o caminho que você vai fazer, escolhe um caminho, estuda sobre aquilo, fala com pessoas que estão verdadeiramente dentro da área, troca ideias, consome conteúdo dentro daquilo que você colocou como objetivo, que esse conteúdo vai ser inspirador para você, vai lhe trazer insights e mantenha o foco. Para você manter o foco, caso contrário, vai se perder. Ah? Então, como é que é
que a gente prepara-se para a riqueza. Você tem que ouvir falar com pessoas que estão dentro daquela área, dentro daquele foco, dentro daquele objetivo. É assim que você faz, certo? Você tem que olhar ao seu entorno, olhar na internet, pessoas que dentro daquele caminho que você escolheu estão tendo sucesso, estão conseguindo realizar-se. E elas vão ser a sua inspiração. Elas vão inspirar você todos os dias. Você assiste um vídeo, assiste outro, também não vai ficar horas e horas na frente do computador, né, assistindo vídeos do YouTube só porque o Marcos disse que isso me inspira. Mas você não faz nada, não vai adiantar nada. Tá? E vai substituindo os pensamentos negativos, vai substituindo as crenças negativas, vai substituindo os padrões negativos. Um dia você vai lá visitar os seus pais, ouve o que eles estão a falar. Quando aparece uma situação na televisão, ou quando aparece alguma coisa lá, ou o seu pai comenta, ou a sua mãe comenta de um vizinho, né? Ah, tá vendo aquele vizinho? Só para aparecer, ele comprou a última TV da Apple. Uma TV da Apple, ele comprou uma TV da Apple. Deve ter gastado um horror. Ué, se ele comprou a TV é porque ele tem dinheiro. Por que que você está falando mal dele? Tá com inveja? Ou você queria que ele gastasse com você? Que ele trouxesse o pacote de dinheiro e largasse na sua porta? Onde é que está essa base desta raiva, deste rancor contra o vizinho que comprou uma televisão da Apple? Ou que o pai ofereceu para o filho um computador da Apple? Aonde que está o problema? Só porque você não tem condições nesse momento para isto, o outro também não pode ter. Esse tipo de pensamento você tem que observar e olhar para você. Puxa vida, eu também às vezes faço esses comentários, nem que seja só comigo mesmo, só para mim mesmo. Entendeu? Você tem que mudar esta forma de pensar. Aí você está preparando a sua energia, preparando a sua frequência, preparando a sua vibração para que a riqueza chegue, para que a prosperidade chegue e fique na sua vida. Ela pode até chegar, mas se você continua alimentando certos pensamentos, ela vai embora. Ela se afasta porque você está afastado. Hã? Aqui tem uma citação das parábolas dos talentos, né? Onde nós temos lá no versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. E no 29 diz, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Marcos está falando de Bíblia, Bíblia não sei o que, não interessa se a Bíblia é isso, se a Bíblia é aquilo, não interessa isso. O que interessa é a mensagem. Qual é a mensagem que você tira daqui? Qual é a mensagem que você tira daqui? Qual a mensagem? Então, se você tem um pensamento de riqueza, muito mais lhe é dado em abundância. Quem não tem pensamento de riqueza, quem não tem sentimento de riqueza, quem não tem atitude de riqueza, quem não tem, né, comportamento de ir ao encontro da riqueza, até o que tem é tirado dele. Aí aparecem enganadores, aparece golpistas, aparece ladrões, aí aparece um monte. Vai ver se o Elon Musk foi assaltado. Vai ver se alguém ousa tentar entrar na casa do Elon Musk. Ah, mas ele tem dinheiro, porque ele tem segurança, porque ele tem isso. Pois é, ele tem. E como é que muito pobre, miserável, que vive em favela, que agora eles chamam do nome chique, né? Comunidade, onde romantizam a pobreza e a miséria das pessoas, com esse termo comunidade. Nós vivemos numa unidade de miseráveis, de pobres, de miseráveis.
de gente com pensamento pequeno. É isso que quer dizer. Comunidade é como unidade. Como unidade. Vivemos como unidade da miséria e da pobreza mental. Da falta de cultura, da falta de estudo, da falta de um monte de coisa. Por isso, comunidade é um nome chique para dizer que vive numa favela. Mas você tem contra a favela? Eu não tenho nada contra a favela. Não tenho nada contra. Mas você acha que deveria existir favelas e favelados? Você acha que deveria existir? Aí você vai botar a culpa no governo? Mas como é que tem outros que vivem na sociedade que não estão vivendo em favela? Você tem que olhar o todo também. Olha o todo. Olha o todo. Olha o todo. Ah, mas eles não tiveram oportunidade e condições. Como que não, amigo? Estou explicando para você. 28 horas no fim de semana sobra para você estudar alguma coisa, para você desenvolver alguma coisa, trabalhar alguma coisa. Eu provei aqui para você. Acabei de provar para vocês. É falta de interesse e convívio com outras pessoas que também não têm interesse. É óbvio que vai à bancarrota a coisa. Entende? Então, é isto que a gente tem que perceber. Então, no exemplo que eu estava dando, como é que então uma pessoa pobre e miserável é assaltada na rua? Uma pessoa pobre, uma pessoa que tem uma vida de uma, como eles dizem, né? Que é da classe média, que é classe média para baixo, ela é assaltada. Casas são arrombadas. Então, me explica isso. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Pois é. O miserável rouba do miserável. Não estou aqui a dizer que agora você vai se transformar num Robin Hood que rouba dos ricos para dar para os pobres. Não é isso. Os pobres continuam pobres. Não pensa, não. Não pensa, não. Não pensa. Isso é romantizar novamente a pobreza e a miséria. Tá? Então, quais são os dois planos de vida que nós temos? O plano físico e o plano espiritual. Eles têm que estar andando juntos. Quando a gente fala de espiritual, aqui também inclui-se o energético. Ele não é bem a espiritualidade, mas o energético ele faz parte daquilo que é imaterial, daquilo que é invisível, intangível, o energético, certo? E agora, com o advento das descobertas da física quântica, esse espiritual, invisível, imaterial e intangível, ele se torna muito mais claro, muito mais lúcido para as pessoas que realmente querem se transformar. Então, do energético espiritual, vamos colocar assim, vai afetar o físico para se tornar tangível, material e visível. Se chama isto de manifestação. Por isso que está aqui essa frase: faça-se a sua vontade, assim na terra, plano físico, como no céu, plano energético, plano espiritual. Certo? Então, com a radiestesia, que é uma técnica, nós vamos lá e vamos ver o que que tem no energético da pessoa, no não tangível dessa pessoa, no imaterial dessa pessoa, no invisível desta pessoa. Pensamentos, emoções, padrões, crenças negativas, padrões mentais negativos. Nós vamos lá avaliar. Em relação ao quê? Estamos falando de prosperidade, estamos falando de sucesso, estamos falando de dinheiro, o financeiro, o profissional. Então vamos ver o que que tem lá que está atrapalhando a vida dessa pessoa. Radiestesia. E aí nós vamos agora usar a radiônica, que é a emissão das energias contrárias às energias negativas para trazer harmonização, equilíbrio, limpeza, purificação e proteção, para que isto vá ajudar na transformação dessa pessoa. Ah, então eu vou fazer radiônica para ganhar na lotaria. Não é isto. Você vai fazer o tratamento, um trabalho dentro desta área,
para você mudar a sua mentalidade e atrair aquilo que você deseja. Ah, mas eu desejo ganhar na lotaria. Na lotaria, normalmente é um tiro na lua ou um tiro no próprio pé, porque é gasto. Tudo que é jogo é gasto. Tudo que é jogo é gasto. Você tem que ter uma ideia de prosperidade. Ideia de prosperidade não é lotaria, não é raspadinha, não é bilhetinho, é fazer e acontecer. Mas se no meio do caminho, vamos dizer, você tem uma noite lá, numa noite, um sonho, isso já aconteceu comigo, de você sonhar com alguém dizendo para você, olha, esse número é um número que vai lhe dar sorte, você vai ganhar dinheiro com esse número. Aí sim, você vai lá, vê uma raspadinha, vê um bilhete, vê alguma coisa que está de acordo com aquela vibração que foi lhe mostrada em sonho. Mas se não foi lhe mostrada em sonho, o que que você vai fazer? Vai ir atrás dos outros? Novamente, aquela história dos outros. Quando você viu, pode até ter ganho 2.000, mas teve que investir o quê? 5 para ganhar os dois? Ou ganhou os dois e aí no embalo emocional dos amigos que estavam junto ou de outras pessoas, você acabou perdendo os dois e ainda ficando com dívida de 5? É o que normalmente acontece. Normalmente acontece. Porque é jogo de azar, por isso que o termo já está dizendo jogo de azar, são apostas. Entendeu? Então, com o trabalho na radiestesia, nós vamos fazer isso. Vamos verificar o que que é que precisa ser alterado, mudado na frequência e na vibração mental, psicológica, emocional daquela pessoa, energética, né? Daquela pessoa, para que isto abra a mente dela, abra o emocional dela, para ela conseguir ver alguma coisa. É como se ela estivesse mergulhada num pântano. A radiestesia vem e como se fosse assim uma ajuda, né? Uma mão, né? Que é dada, que puxa aquela pessoa, pelo menos o peito daquela pessoa, da cabeça até o peito, para fora do lamaçal, para ela respirar, abrir os olhos e enxergar. E agora, o que que eu faço para sair do lamaçal? Porque se eu continuar me debatendo aqui no lamaçal, eu vou afundar de novo. Entende? O que que eu faço agora para sair do lamaçal? Certo? O que que eu faço para sair dessa areia movediça? É isto que é o trabalho radiestésico. É isso que é o trabalho com as energias. E aí a pessoa olhou, ah, tá ali a minha oportunidade de sair. Vamos lá para agarrar essa oportunidade e agora precisa de um esforço, né? Se você encontrou ali um pedaço de um cipó, por exemplo, você que tem que puxar, o cipó não vai puxar você. A árvore não vai puxar você. É você que tem que segurar firme no cipó e ir puxando o seu corpo, né? Para que o cipó ele é apenas o seu apoio para sair dali. E é isto que é o trabalho. Tá? E você tem que criar esse compromisso com o sucesso. Como é que se cria o compromisso com o sucesso? Mantendo o foco. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Aí eu quero chegar nisso que o Marcos disse. Eu ganho 2,5 lá na empresa onde eu trabalho e quero ter um valor a mais de 5.000. Vai dar 7.500 todo mês. Certo? E vai visualizando as suas vitórias. Visualiza que você já tem os 7.000 todo mês, os 7.500 todo mês. Visualiza, vai visualizando, vai visualizando. O que que você consegue fazer agora com esses 7.000 a mais, com esses 5.000 a mais, com esses 5.500 agora? O que que você consegue fazer? Ir até o banco para fazer um financiamento para comprar o seu apartamento, a sua casa. Ah, não, eu quero comprar um carro, mas está pagando aluguel? Tem cabimento? Você vai ter 2 aluguéis para pagar. Não, o carro eu compro à vista, sim, mas você não tem os gastos com o carro? Gasóleo, gasolina, pneu, óleo, mais um imposto, mais isso, mais aquilo. É um segundo aluguel que você vai ter. Tem gente que diz, um carro é uma segunda família. Entendeu? Então, primeiro você tem que pensar numa coisa
que já vai reduzir essa saída de dinheiro. Ah, mas se eu só pensar nisso, eu não vou ter o carro, vou ter o financiamento do banco para comprar a casa. Ok, mas você não está trabalhando para ter mais. Então é isso que você tem que pensar. Primeiro uma coisa e depois a outra. Mesmo que seja na sequência, mesmo que seja em breve, né? Ah, eu consegui o financiamento da minha casa, do meu apartamento, tudo bem. Agora eu vou olhar para o carro, certo? Então uma coisa já está resolvida e depois a outra, porque essa outra parte é mais importante do que um carro. Não inverte as coisas. E novamente, qual é o objetivo de você ter um carro? Só para se distrair, para se divertir, para andar, dar rolê dentro da vila, dentro da rua, para os vizinhos e amigos seus ficarem, uau, que legal, você é um cara legal, me dá boleia. Aí não, né? Qual é o objetivo que você tem com esse veículo, com esse carro? Manter a sua fé, principalmente em você e depois em algo superior. E trabalhar. Você tem que fazer as coisas acontecer. Você tem que se dedicar, certo? Este é o processo. Desta forma, você criou um compromisso com o sucesso. Caso contrário, é o que a maioria faz. Quer muita coisa, mas não faz nem 30% para chegar lá. Essa é a diferença. Tá? Então, se eu agreguei alguma coisa aqui para você nesse vídeo, deixe o seu like e deixe o comentário. Obrigado. Bem-aja. Alguma coisa que você escrever, certo? Que isso ajuda aqui o canal a crescer, a se desenvolver e ser monetizado, que ainda não foi. Eu preciso de completar as 4.000 horas. Então é interessante que você veja isso. E até olhe outros conteúdos dentro do canal que estão relacionados com isto que eu falei hoje neste vídeo. Muito obrigado, sucesso e até o próximo vídeo.